Obrigado, irmã Adriana e irmã Isabela. Nós vamos abrir nossas Bíblias, 1 João capítulo 5. Encontrando o texto, coloque-se em pé, para que possa ser feita novamente a leitura. Eu vou ler apenas os versos 11 e 12 de 1 João capítulo 5. E o testemunho é este, lembre bem disso, um testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Pai, nós nos curvamos diante da autoridade da Tua Palavra e do Teu testemunho, de que não há salvação longe de Jesus Cristo. Nos refugiamos nele, na confiança naquele que Ele é, no seu poder infindo e na sua misericórdia sobre nós. Abençoa o tempo que meditaremos nesta verdade. Caso haja entre nós aqueles que ainda não têm a certeza da fé em Jesus Cristo, que a possam obter por esse texto maravilhoso. E aqueles a quem a transmissão desse culto chega aos seus lares, caso haja entre eles também alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, que possa fazê-la hoje. Em nome do grande Salvador nós oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quero falar dos versos 5 a 12 a respeito de quem é Jesus, porque o verso de número 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então há uma verdade central aqui, há uma verdade preciosa aqui. Há uma verdade que nós temos que colocar toda a nossa atenção. Há uma verdade onde nós temos que depositar o nosso coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João tratou muitíssimo disso em outras partes desta epístola. Por exemplo, se você puder retornar comigo ao capítulo 2, os versos 13 e 14 dizem: Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Esta questão da vitória sobre o mundo, sobre Satanás, é muito alicerçada naquilo que João diz. No capítulo 4, verso 4, ele volta a repetir quando diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então agora, quando ele chega no capítulo 5, ele coloca diante de nós esta grande verdade. Ele quer nos mostrar isso, que aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas por que precisa vencer o mundo? A gente pode falar tanta coisa sobre isso, mas se a gente não entende porque é preciso vencer o mundo, a gente não entendeu o que João quis dizer. Porque afinal é preciso vencer o mundo desde o primeiro dia que nós chegamos nesse mundo? Porque afinal de contas é tão repetitivo isso, sobre Jesus vencer o mundo, sobre aquele que crê em Cristo vencer o mundo. Eu não sei se você já pensou isso em relação a você. Eu não sei se você tem pensado isso em relação aos seus filhos, ou até mesmo aos seus netos. Mas vencer esse mundo, segundo aquilo que o João está dizendo, é a coisa mais primordial da vida. Porque nós podemos obter vitórias em muitas e muitas coisas. Podemos ser bem-sucedidos em tantas e tantas coisas, mas João está dizendo que é preciso vencer o mundo. Afinal de contas, o que ele está dizendo com isso? Como assim vencer o mundo? Como assim vencer Satanás? Vencer o pecado? Como assim somente aquele que crê em Jesus vence o mundo? Então não há outra forma de vencer o mundo a não ser Jesus? Nós partimos desse princípio. Mas agora, quando João começa a falar de vencer o mundo, ele começa a falar de coisas que nós não vemos. Existem as coisas que nós vemos. Eu não preciso explicar para você como o mundo está terrível. Eu não preciso mostrar para você como o mundo vai de mal a pior. Você viu essa semana uma rede de lanchonetes e sei lá o que, lançar um comercial a respeito da defesa
do homossexualismo, da prática do homossexualismo, claramente contra a palavra de Deus, claramente contra os padrões da verdade que nos trouxeram até aqui, claramente contra a verdade de Deus que nos fez humanidade, que nos fez realmente famílias, nações, que venceu o pecado para que chegássemos até aqui. É claramente uma tentativa de que o pecado nos vença. Então, quando nós falamos do mundo, nós estamos falando de um mundo que colabora para que o pecado nos vença e destrua. Nós estamos falando de um mundo que trabalha, que deseja, que é militante 24 horas por dia, o tempo todo, junto com Satanás, junto com os desejos da carne, para que sejamos destruídos. Nós quem? Os crentes? Não, a humanidade inteira. Aquilo que Satanás não consegue perceber, porque o pecado domina, e o mundo não consegue perceber, porque o pecado é maior do que ele, é que no final das contas o pecado destrói tudo. Não deixa nada. Aquilo que o mundo caminha, se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos nos destruído há muito tempo. É aquilo que o mundo mais ama. O mundo ama o pecado que o destrói, o pecado que o mata, o pecado que o alimenta, o pecado que o leva à condenação eterna, o pecado que o leva para longe de Deus, o pecado que destrói a vida de seus filhos, as suas vidas. Não é preciso, eu citei aqui, quanto ao trabalho que estamos desenvolvendo ali no Jardim Cerrado, com a igreja ali, em meio a um lugar violento, onde as drogas, onde o banditismo impera em muitas coisas, mas que Cristo é suficiente para transformar aquelas vidas. Quando nós falamos de vencer o mundo, nós estamos falando de um mundo que também quer conquistar o coração dos nossos filhos e destruí-los da mesma forma. Um mundo que quer entrar no meu lar, no seu lar e acabar com tudo aquilo que Deus fez. Um mundo que quer riscar o nome de Deus desse mundo. Um mundo que quer esquecer que Deus o criou, que Deus o mantém. Um mundo que se rebela contra Deus e acha que é suficiente para viver pela sua própria sabedoria. Quando nós falamos de vencer o mundo, nós estamos falando de vencer tudo que é contra o nosso Deus. Tudo que é contra a verdade de Deus. E não ache que você vive numa redoma de vidro, como eu citei nessa manhã. Nenhum de nós vive. O mundo está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Pronto para nos destruir. Pronto para destruir nossos lares, nosso casamento, nossa vida, os nossos filhos. Ele está aí, pronto a nos desafiar. Mas a palavra de Deus está aqui dizendo, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a Bíblia está dizendo, sim, nós temos grande amparo nessa luta, nós não estamos sozinhos. Temos grande poder na palavra de Deus, grande poder em Jesus Cristo para nós, para nossas famílias, para o nosso casamento, para os nossos filhos em Jesus Cristo. Eu acabei de ler que João escreve que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se o mundo é poderoso, Satanás é poderoso, o pecado é poderoso, sem dúvida. Mas nada se compara a Jesus. Ninguém se compara a Jesus. Há alguém em quem devemos nos abraçar, esse alguém é Jesus Cristo. Há alguém a quem devemos lançar a vida dos nossos filhos, esse alguém é Jesus Cristo. Há alguém que nos sustenta dia após dia, esse alguém é Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos. Se os nossos olhos pudessem ver o que acontece nesse mundo, nós nos apavoraríamos. Graças a Deus que Ele não nos permite ver um reino que há além desse reino dos homens, ou seja, aquilo que Paulo diz aos Efésios, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os reinos espirituais das trevas. Olha, se nós pudéssemos ver Satanás, os anjos caídos e os demônios trabalhando contra a vida dos homens, nós nos desesperaríamos. Mas não é porque nós não vemos que eles não estão ativos e trabalhando. Sim, é verdade. O reino das trevas está trabalhando nesse mundo, procurando destruir e escravizar a vida dos homens. Graças a Deus que a gente não consegue enxergar isso. Graças a Deus que a gente não pode enxergar isso. E graças a Deus porque a Bíblia diz, se eles estão ao nosso derredor, é o Senhor que está ao nosso redor. Pedro citou isso. Não, ele diz, olha, Satanás está ao vosso derredor, procurando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está ao derredor, significa que ao nosso redor está alguém que é maior do que ele. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o reino das trevas e tudo isso que nós não vemos, mas que provamos as suas consequências na vida, no coração, na vida de nossos filhos, da nossa família, e em tudo isso que acontece é a fé em Jesus Cristo. Então, esse é o motivo importante para nós darmos ouvidos a esse texto. Quem é que vence o mundo?
senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a primeira questão, e é um fato importantíssimo, é que aquilo que João está dizendo aqui, como eu já lhes explanei, sobre o poder do pecado, sobre o poder de Satanás, sobre o poder da morte em relação a nós, nos leva a uma consciência que eu e você somos completamente incapazes de vencer esses poderes. Que eu e você não temos poder, não temos sabedoria, não temos condições de lutar contra seres tão poderosos. Nós não os vemos, nós apenas provamos da sua ação neste mundo. Então nós somos conscientes da nossa incapacidade. Mas o verso 5 também nos chama a sermos conscientes do poder de Jesus. E por que conscientes do poder de Jesus? Porque na Bíblia nós contemplamos um Jesus que venceu o pecado, que venceu Satanás e que venceu a morte. É por isso que nós somos chamados a confiar nele. Porque tudo aquilo que nós somos incapazes de vencer, Jesus o é. E porque tudo aquilo que nós somos incapazes de suplantar em nossa vida, em nossa família, em nossos filhos, em nossa igreja e neste mundo, Jesus veio a este mundo e já suplantou. Ele já venceu. Não há por que duvidar do poder dele. Olha, por mais que eu ame os meus filhos, há um limite naquilo que eu posso fazer por eles. Eu sei esse limite. Eu sei até onde eu posso ir. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus não tem os meus limites. E aonde eu não posso chegar, que é o mais profundo do coração deles, Jesus Cristo pode. E aonde eu não posso ir, aonde eu não tenho poder para ir, Jesus Cristo tem, já tendo vencido o pecado, Satanás e a morte. E é por isso que o convite é para que nos apeguemos a Jesus Cristo. Agora, o que há de importante nesse texto é que João cita que Jesus é o Filho de Deus. Então eu quero mostrar duas coisas importantíssimas a você. A primeira que você precisa, todos nós precisamos entender quem é Jesus, o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então entendermos o testemunho a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Porque quando nós falamos da fé, nós falamos de duas coisas. A primeira é a mensagem do Evangelho que nos leva a conhecer quem é Jesus, o Filho de Deus. E a segunda é o depositar na fé dele que nos leva a confiar em Jesus, o Filho de Deus. Eu quero lhes mostrar primeiro, e João faz isso, como o testemunho de Deus apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como então o testemunho de Deus nos leva a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Note o verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Nós precisamos entender isso ponto por ponto para entender, então, o que João está nos dizendo. Primeira questão que João coloca diante de nós, ele nos diz que este é aquele que veio. Isso é muito importante. Nós não podemos ler a Bíblia sem olhar para Jesus como aquele que veio. E por que Jesus é tão importante nesse papel daquele que veio? Eu vou começar explicando, não vou citar todas as questões envolvidas, mas demonstrar como isso é importante no desenvolvimento das Escrituras. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, quando Deus disse a eles que no dia em que dela comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, morrereis, e eles vieram a comer, eles pecaram e morreram espiritualmente, qual foi a atitude de Deus com eles? Deus não somente estabeleceu a disciplina sobre a vida deles, mas em Gênesis 3,15 Deus faz uma promessa incrível. Ele diz que o descendente da mulher venceria a serpente é Satanás, aquele que havia tentado Eva e a enganado, e Adão também havia comido do fruto, mas Deus disse que ele enviaria um homem, ele enviaria a descendência da mulher, um homem como nós, e ele prometeu isso ainda no Éden, e que este homem venceria o pecado, que a partir dali desgraçaria a nossa raça. Você nota como Deus começou a história, prometendo que ele enviaria alguém. E João diz, Jesus é aquele que veio. E João então está ligando Jesus com todas essas promessas de Gênesis, do Éden, até o tempo da sua vinda e até o tempo em que nós vivemos. Acima de tudo, Jesus é aquele que Deus prometeu para resolver o problema do pecado, de Satanás e desse mundo. Nunca se esqueça disso.
Jesus é a solução de Deus, que Ele prometeu enviar e realmente enviou. Eu gosto muito da história de João Batista, e uma das porções de João Batista é muito interessante, em Lucas 7,19. Jesus já inicia o seu ministério, João estava preso, então ele chama 2 discípulos e os envia a Jesus, e a pergunta dele é: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha a preocupação de João. Aquele que havia de vir é o Senhor? Eles queriam ter certeza disso. E se você prestar atenção, como Jesus respondeu para João. Jesus disse assim para aqueles discípulos: vai a João e diz: os pobres ouvem o Evangelho, coxos são curados, cegos veem, paralíticos andam, e a mensagem da vida é anunciada a todos que querem a ouvir. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou cumprindo o papel daquele que Deus disse que viria. Ou seja, não há dúvida nenhuma que eu, Jesus, sou aquele que devia ser enviado a este mundo. A sua fé precisa começar por isso. Quando você fala de Jesus aos seus filhos, você precisa contar essa história. Então, aqui eu faço um parênteses para mostrar uma coisinha. Às vezes, alguns consideram quase infantilidade falar para os nossos filhos a história da criação, a história da entrada do pecado, a história do homem neste mundo, a história da Arca de Noé, da Torre de Babel, da nação de Israel. Não, gente, vocês não entenderam? Toda essa história é a história que traz Jesus Cristo ao mundo. Não é uma história irrelevante. É a história que os nossos filhos precisam aprender para que eles entendam que depois de tudo isso, Deus trouxe Jesus Cristo ao mundo. Ensine o Velho Testamento aos seus filhos. Ensine tudo isso que a Bíblia conta até que Jesus Cristo viesse, porque este é o objetivo de Deus. Então o texto continua dizendo-nos que ele veio por água e por sangue. O que então João está se referindo aqui? Eu sei que boa parte dos comentaristas bíblicos argumenta que esta água, esse sangue, diz respeito ao momento quando Jesus está crucificado, e o soldado fura o seu lado, não é? E sai água e sangue, ou seja, sai aquele líquido parecido com água que envolve o coração, e sai sangue. Muitos comentaristas entendem que este texto refere-se a isso. Eu entendo que não é uma referência a esta questão específica, mas como ele está falando de testemunho, a água e o sangue dizem respeito ao testemunho de Deus que Jesus Cristo é o seu Filho. Então, a água não pode referir-se a outra coisa, a não ser o testemunho de Deus, quando Deus testemunha no batismo de Jesus Cristo, ao ser Jesus batizado, o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Deus fez nisso? Deus deu ali testemunho àquelas pessoas que Jesus Cristo era o Filho dele. Aquelas pessoas estavam observando o início do ministério de Jesus. Então, quando João fala de água, ele fala de algo que também ele presenciou essa cena. E ele está dizendo que naquele momento, Deus estava dando testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Em todo momento, Deus estava realmente trabalhando para isso. Agora, quando fala de sangue, nós podemos relembrar de 2 fatos que se ligam: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre, quando o seu sangue é vertido na cruz, pagando pelos nossos pecados, isso aponta também para o fato que ele ressuscitou. E Paulo nos diz em Romanos 1,4, que Jesus Cristo é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está dizendo que a ressurreição também confirma que Jesus é o Filho de Deus. Não somente no seu batismo Deus fez isso, mas também na sua ressurreição Deus confirmou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, eu quero que você lembre algo nas suas leituras dos Evangelhos. Você lembra quantas vezes Jesus deixou claro aos seus discípulos coisas como: importa que eu vá a Jerusalém, que eu seja preso, que eu sofra nas mãos das autoridades, que eu seja morto e ressuscite ao 3º dia. Era difícil para os discípulos entenderem isso. Eles não conseguiam entender, mas Senhor, como é que tudo isso vai acontecer? Em um determinado momento, quando ele fala para Pedro e para os discípulos, Pedro se levanta e diz: Senhor, de forma alguma isso vai acontecer. E Jesus responde: ei, arreda de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas de Satanás, as coisas da carne. Jesus estava em todo o tempo mostrando a eles
de que realmente era necessário que isso acontecesse, para que então, quando isso se desse, eles não duvidassem que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Mas João vai além no verso 6. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, no batismo, mas por água e por sangue, quando morreu e ressuscitou. Mas ele acrescenta, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora nós temos que entrar num outro momento onde Deus testifica que Jesus Cristo é o seu Filho. Você lembra o que acontece depois da ressurreição? Jesus ressuscita e ele diz então aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem ali, até que lhes fosse dado aquilo que lhes fora prometido, ou seja, a vinda do Espírito Santo de Deus. Isso está narrado em Atos capítulo 2, quando ocorre a descida do Espírito Santo, e então eles começam a falar em línguas, pregam o Evangelho e anunciam Jesus Cristo a todas aquelas pessoas. Como o Espírito Santo testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A partir deste dia, Jesus Cristo tem sido testificado como Filho de Deus através da vida da igreja. O Espírito Santo vem e ele está testificando que tudo aquilo é verdade, que tudo aquilo é real. Então os apóstolos, a partir dali, começam a pregar qual mensagem? Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou. E Ele é o Salvador, e esta é a mensagem que passa a ser então testificada a eles. A primeira coisa é, quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós precisamos reconhecer todas essas verdades. Ele é aquele que veio a este mundo, Ele é aquele que devia vir. Ele veio, e no seu batismo, o próprio Deus testificou que Ele é o seu Filho. Deus fez isso no seu ministério, testificando dos seus milagres. Deus fez isso na sua ressurreição, testificando da verdade. Deus fez isso através do Espírito, usando a vida da igreja para pregar que Jesus Cristo é o Salvador. As coisas começam por aí. Ninguém vem a Cristo sem aceitar que esses fatos são verdade. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é exatamente isso. Crer em Jesus não é simplesmente um sentimento. Talvez as pessoas hoje querem crer em Jesus sentindo uma experiência, sentindo algo que realmente lhes toque profundamente em suas emoções e elas se sintam emocionadas por isso. Conhecer Jesus principia pelo conhecimento de verdades históricas de quem Ele é. Se você não reconhece na Bíblia que tudo isto é verdade, não há como você conhecer Jesus Cristo. Então, o que eu estou lhes dizendo em primeiro lugar é que não há fé em Jesus Cristo sem fé na Bíblia. Lembra aquilo que Paulo falou aos Romanos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Você ainda está pregando o Evangelho aos seus filhos? Eles ainda não vieram aos pés de Jesus, eles precisam de Bíblia. Eles precisam ver a Bíblia na sua vida, nós falamos disso nessa manhã. Você está evangelizando outras pessoas, ensina a eles a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir dessas verdades. Para que eles venham a crer em Jesus, é preciso que essas verdades sejam ditas a eles e realmente adentrem ao coração deles. Então começa pela pregação da verdade, o testemunho de Deus na sua palavra, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora nós chegamos, eu vou pular os versos 7 e 8, que vão tratar do mesmo assunto, e vou citar os versos 9 e 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Ou seja, se nós recebemos o testemunho dos lábios de homens, o testemunho da palavra de Deus é muito maior que o nosso testemunho. Ou seja, o poder do testemunho da Bíblia é este. Então o verso 10 nos diz, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Agora nós entramos em uma segunda questão. Se primeiro nós falamos do testemunho bíblico que Jesus é o Filho de Deus, agora a Bíblia está dizendo que quem crê, quem aceita estas verdades, tem em si mesmo testemunho. O que é esse? O que significa? Para onde aponta isso de ter em si mesmo testemunho? Isso pode ser demonstrado da seguinte forma. Desde o dia em que você aceitou estas verdades, algo começou a agir no seu coração. Agora nós falamos então desse testemunho interno, da transformação que a fé em Jesus Cristo traz. Isso ocorreu com todos nós.
sem exceção, isso que eu vou citar, ocorre com todos aqueles que chegarão ao céu. Se você é um salvo, isso ocorreu com você e também tem ocorrido. A partir do momento que nós começamos a reconhecer quem é Jesus, e Deus nos leva a crer nele como nosso único e suficiente Salvador, qual é o testemunho de Deus que nós sabemos que isso é verdade? Como eu sei que agora estas coisas são reais dentro da minha vida? Eu vou lhe citar 4 coisas que Deus começa a fazer no homem que conhece Jesus Cristo. E eu quero que você julgue a sua própria vida dentro dessas questões. Todo homem que conhece Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece na sua vida é que Deus o derruba do pedestal que Ele mesmo criou para si mesmo no seu coração. Quando você tomou conhecimento de quem é Jesus Cristo, Deus te levou ao pó. Deus te derrubou. Deus precisou derrubar você de um pedestal que você mesmo tinha criado para o seu grande eu. Todos nós fazemos isso. Nós criamos no nosso coração um pedestal enorme, cheio de luzes, cheio de glórias, cheio de louvores a quem? A nós mesmos. Nós criamos no nosso coração desde a infância. E pais, cuidem disso, para não edificar ainda mais o altar que as crianças criam para si mesmo no seu próprio coração. Sim, desde a infância nós fazemos isso. Criamos em nosso coração um altar para nós mesmos, para a glória de nós mesmos, para a exaltação de nós mesmos, para realmente a glorificação de quem somos. Quando nós conhecemos Jesus, a primeira coisa que Deus faz é derrubar o altar. Ele derruba, Ele nos leva para o chão. Ele nos leva à pior humilhação que um ser humano pode sentir. Eu costumo dizer que a única pessoa que não tem medo de altura é aquela que já está com o nariz no chão, não tem mais como cair. Então Deus nos leva ao mais baixo degrau quando nós conhecemos Jesus Cristo. Nós achamos que somos tão grandes, nós achamos que somos tão incríveis, nós achamos que somos tão grandiosos, e Deus vem e derruba o altar. Ele começa a mostrar quem realmente é grande, quem realmente é poderoso, quem realmente é o Senhor de todas as coisas, e começa a demonstrar que não somos nós mesmos, é Jesus. A partir desse momento chega a ser um segundo passo. É lá no chão, onde eu vejo que eu não sou tão grande assim, nem tão maravilhoso assim, que Deus começa a me mostrar como eu sou sujo e ímpio. Até o dia em que eu olhei para Jesus Cristo, eu não pensava em mim, em alguém tão podre. Eu não pensava nas minhas atitudes, como aquilo que Isaías diz, que são como aqueles panos que um leproso tira, cheia de chagas e imundícias. E as melhores coisas que eu fazia diante de Deus era aquilo. Quando Jesus Cristo chega na minha vida, Deus começa a mostrar como eu sou podre, como eu não sou tão bom como eu imaginava, e como a minha impiedade é grande, e como a impiedade do meu coração não tem limites, e como a podridão da minha vida é simplesmente uma questão de escondê-la diante das pessoas, mas ser incapaz de escondê-la diante de Deus. A segunda questão que Deus faz é mostrar como nós somos sujos. Quando nós conhecemos quem é Jesus Cristo, Ele nos mostra isso, para levar-nos a uma terceira questão, demonstrar-nos que Jesus Cristo realmente nos faz sentir o peso de nossos pecados. Sabe, até conhecer Jesus Cristo, nós não percebíamos quão grande fardo de pecados havia nas nossas costas. Nós nos regozijávamos no pecado, nos alegrávamos no pecado, mas no dia que eu contemplei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, parece que esses pecados começaram a criar em mim um peso que eu não era mais capaz de suportar. E eu não vi a hora de realmente me ver livre deles, de abandoná-los, porque agora eu conheço alguém que faz realmente eu olhar para a minha vida como realmente eu sou. Eu não sou o Deus que eu imagino. Eu sou muito mais sujo do que eu imaginava, e eu tenho um fardo sobre as minhas costas que precisa ser tirado. É então que eu creio. É então que eu venho a Ele. É então que eu deposito minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essa é a realidade que acontece com todos aqueles que vão adentrar nos portões celestiais. Você quer saber aonde você encontra isso na sua Bíblia? Leia em casa Mateus capítulo 5. Comece pelo verso 3. Bem-aventurado quem?
aqueles que são humildes de coração. Qual é o primeiro passo que Deus faz na nossa vida? Nos tornar humildes de coração. Se você quiser abrir no capítulo 5 de Mateus, você pode acompanhar essa sequência, ela é muito clara, quando diz assim, o verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de coração. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Nos fazer realmente humildes, nos derrubando do nosso pedestal. Verso 4, bem-aventurados os que choram, ou seja, aqueles que contemplam quanto são sujos e podres, quanto são imundos diante de Deus. O verso 5 diz que são bem-aventurados os mansos, ou seja, eles perceberam o peso do pecado nos seus ombros e agora eles não conseguem mais lutar contra isso. Então a verdade do verso 6 é a seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe o que acontece então quando Deus testifica ao nosso coração que Jesus Cristo é o seu Filho? Nós começamos a ter uma sede e um desejo por Jesus Cristo. É assim que se dá a conversão de um homem. A fé em Jesus faz surgir em nós uma fome e sede por Ele, como jamais havíamos provado. Então são duas coisas, lembre delas. A primeira, o testemunho bíblico que Jesus é o Filho de Deus, através do testemunho da verdade. O segundo, o testemunho ao nosso coração, quando João diz que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deixou claro que Jesus Cristo é o seu Filho, mas há uma coisa que eu quero terminar com ela então. Deus não obriga ninguém a crer em Jesus. Não. Deus não me obrigou, Deus não obrigou você, Deus não vai obrigar os nossos filhos. Deus não obriga ninguém a se curvar diante de Jesus. Esta é a nossa parte. Não sei se você já entendeu quando Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém o quê? Abrir a porta. Sabe o que é fé? Ouvir isto, ouvir esse chamado, botar a mão na maçaneta e abrir a porta. Isso é fé. Eu abro a porta para que ele entre, mas Jesus não é um arrombador de portas. Ele não arromba porta nenhuma. E a não ser que nós a abramos, ele não entrará. É por isso que os versos 11 e 12 nos mostram as consequências da nossa decisão de aceitarmos ou rejeitarmos esse testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo. O testemunho é este, diz o verso 11, que Deus nos deu a vida eterna, Ele deixou isso muito claro, e esta vida está em quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, não há dúvidas disso, de que a forma de vencermos este mundo é crermos em Jesus. Mas olha o verso 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simplesmente assim. Não há mais argumentos. Agora o que Deus está dizendo é que quando nós chegarmos no final da nossa vida, quando talvez estivermos hospitalizados, numa cama de hospital, vivendo nossos últimos momentos, ou em casa, ou se a morte chegar sem aviso, se a morte bater à nossa porta sem aviso algum, só tem uma coisa que importa. Só tem uma coisa, só tem uma pergunta, só tem um fato e nada mais. E nenhuma dessas perguntas diz respeito ao que você fez nessa vida, quanto você foi bom, quanto você foi benevolente, quanto você foi moralmente limpo, quanto você foi tanta coisa. A única pergunta que vale, quando você estiver prestes a deixar esse mundo, é se você tem Jesus Cristo ou não. Mais nada. Mais nada. Deus não vai lhe perguntar nada. Você tem o meu filho? Você creu no meu filho? Só tem duas respostas. Sim ou não. Mais nada. Você entende a importância do testemunho de Jesus? E você entende porque apenas a fé em Jesus vence esse mundo? É por causa do pecado, é por causa de Satanás, é por causa do mundo.
Tantas coisas procuram perder a alma dos nossos filhos, a alma das nossas famílias, a das pessoas desse mundo. E Deus então enviou seu Filho para que ele vença tudo isso. Mas no final, há uma escolha a ser feita. E ela é pessoal. E ela tem que ocorrer nesta vida. Para que aquele que tem o Filho tenha a vida. Mas aquele que rejeita o Filho nunca vai ver esta vida. É simplesmente assim, essa vida tão complicada que a gente vive. A gente tem tanta e tanta e tanta coisa, e no final tudo se resume em apenas uma questão. A gente complica tantas coisas e cita tantas coisas, e diz como a vida é complicada, como ela é isso, como ela é aquilo, como aquele outro, e a Bíblia vem e simplifica tudo, dizendo: e Jesus? Aonde Jesus está na sua vida? O testemunho de Jesus é que Ele é o Salvador. E Deus nos deixa claramente que não há dúvida disso. Então a única questão que Ele coloca diante de nós é esta verdade. Eu quero, para terminar, que você vá comigo a João capítulo 3. Evangelho segundo João capítulo 3, verso 18. Vamos ler 2 versos para terminarmos. A Bíblia diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Notem que aqui não é o que a pessoa faz, mas o fato de crer ou não crer em Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, está muito explícito, mas quem não crê já está condenado, já foi vencido pelo mundo. Esta é a realidade. Mas agora olhe para o verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, é posse dele, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esta é a realidade. Não é que a ira de Deus um dia vai atingi-lo. A ira de Deus está sobre a sua vida, neste exato momento. Crer em Jesus é a única solução. Crer em Jesus é o único refúgio. E aquilo que o autor aos Hebreus diz vale para nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos fechar os nossos olhos.